Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Ser. Eu sou Carla Albuquerque, tenho a honra de ter aqui hoje comigo a Bruna Rodrigues, que é jornalista, pesquisadora do audiovisual e, mais do que isso, se tornou aí uma grande documentarista também. Ela está à frente aí dessa série documental sobre o caso da Priscila Belfort. Infelizmente, a Priscila se encontra desaparecida há muito tempo. E esse caso tomou um corpo enorme, não foi, Bruna? É. Bom, primeiro, antes de tudo, obrigada pelo convite, Carla. É muito legal estar aqui, eu que assisto bastante vocês. E hoje, para falar, né, de um caso que a mim me toca bastante, que é o caso da Priscila. Então, espero que a gente consiga percorrer esses quase 20 anos de desaparecimento, né? 20, agora 21 já. 20 anos. 20 anos. E você é tão jovem, né? Quando você para pensar, a Priscila desapareceu há tanto tempo, né? E tantas respostas, né? Que não foram trazidas para a família, para o público. Mas antes da gente entrar no caso da Priscila, me conta só um pouquinho, vai, da tua paixão, porque você já fez muita coisa legal, muita coisa interessante. Como é que tudo começou e aonde você está hoje? Bom, Carla, eu sou jornalista, né? Então, trabalhei alguns anos como jornalista de redação. Mas em um dado momento, eu que gostava muito já de cinema, principalmente de documentário, então vamos falar de não ficção, eu decidi fazer essa transição do jornalismo para o cinema. E existe uma função, uma categoria dentro do audiovisual, que é a do pesquisador, que é basicamente uma intersecção aí, quase como se fosse uma figura do jornalista, ele que vai apurar informações, ele que vai organizar, estruturar essas informações para que depois elas sejam encaminhadas ao roteiro. E aí eu comecei a trabalhar já há mais de 10 anos como pesquisadora do audiovisual. Dentro das pesquisas, existem vários tipos de pesquisa. Eu realizo pesquisas de conteúdo, ou seja, você organiza, estrutura, né, o conteúdo, seja sobre qual tema, até para a ficção, né? O pesquisador é, na verdade, um profissional que ele permeia tanto a não ficção como a ficção. Trabalho com pesquisa de personagem, que é para achar esses relatos, quem que conta as histórias, quem que vai carregar, né, ser o depoente dessas histórias. Pesquisa de imagem, de arquivo, afinal, com o boom dos documentários, não dá para a gente fazer uma série, ainda mais um true crime, sem imagens de arquivo. Pesquisa de som, entrevistas em rádios, enfim, todos esses registros, e por aí vai. Então, eu sou aquela que acredita que não existe um bom projeto sem uma boa pesquisa. Você está completamente correta, principalmente na área documental. Se a gente não tiver uma boa pesquisa, que faz parte da nossa pré-produção, a gente não vai ter uma boa obra audiovisual, né? E essas obras audiovisuais, elas são muito importantes, porque a gente está falando de documentários, e independente, porque a gente, enfim, pode se esbarrar no true crime, mas eu sei que também você fez documentários biográficos, está falando aí de ícones, né? De pessoas que são ali paixão nacional. Isso é muito importante, porque você vai atrás do quê? Da verdade. Na verdade, a gente busca todos os registros da história do biografado. Numa série de true crime, vamos pensar no caso da Priscila, a Priscila era a nossa protagonista. Então, a gente reconstituiu por meio de materiais de arquivos e depois de muitas pré-entrevistas com todas as pessoas que circulavam a vida dela, a gente reconstitui isso pela pesquisa. Numa série biográfica, de repente uma cantora, a gente vai trazer ela cantando desde criancinha, e aí a gente faz toda essa jornada. Então, acho que o material de arquivo, né, a gente que trabalha bastante com, seja ele o iconográfico ou de imagem em movimento, ele acaba sendo uma parte desse quebra-cabeça que, de alguma forma, é o que a gente diz de verdade, né? E você está, né, quer dizer, você já terminou, mas é lógico que as obras não saem da gente, não é uma coisa fácil. A solução ainda é muito baixa. Lógico que a gente sabe, eu também acompanho muito a Delegacia de Desaparecidos em vários estados, a gente sabe que tem aquela pessoa que ela vai desaparecer voluntariamente, porque ela quis desaparecer, então ela some do mapa. Mas tem um número gigantesco de pessoas que desaparecem e não foi de forma voluntária.
O que aconteceu com aquela pessoa? E aí eu vou te fazer a primeira pergunta. Por que é que você se apaixonou por esse tema? Por que é que você caiu nessa história? Olha, quando a Priscila desapareceu, em 2004, eu ainda estava estudando jornalismo. Eu era Garota! uma garota. Estudante. E a Pri desapareceu e eu me lembro que eu li as matérias e eu achava... Eu não ouvia a voz da Priscila nas matérias, então eu não sabia muito bem o que ela... Como era a vida dela. Diziam que era secretária, estudante, mas é uma estudante, uma secretária, o que ela gostava de fazer, não dava para entender muito bem. Na verdade, as matérias eram bastante superficiais, não tinha nenhum jornalista que cobria o caso mesmo. Bom, o caso continuou sendo investigado nos primeiros 3 anos, né? E aí eu ainda estudava jornalismo. E aí... E sem nenhuma resposta, né? Não, e aí eu não cobri o caso também, porque eu não cobria exatamente essa parte não era desse caderno do jornal. Então, assim, eu acompanhava. A Priscila sempre me fascinou, assim, eu tinha uma ligação, assim, com ela, curiosa. Passam aí, 15 anos, e na pandemia eu decido estudar o caso na minha casa, assim, eu decido imprimir todas as matérias que saíram nos principais veículos impressos, porque eu sou pesquisadora de material de arquivo, então eu tenho acesso aos acervos. Eu imprimi tudo. Em casa eu fui lendo, montei uma grande linha do tempo e aí eu comecei a entender algumas lacunas, comecei a entender alguns vícios na investigação e aí eu entendi, bom, acho que aqui tem uma série. E aí eu ligo para a Jovita, a mãe da Priscila, que não me conhecia. Me apresento e aí a gente começa a se conhecer para entender se haveria uma possibilidade de vínculo. Tem um critério que inclusive para o projeto da Priscila e para outros projetos que eu sou criadora, que para mim é muito importante, é trabalhar com casos sem solução. Por quê? Porque eu só me sinto confortável mesmo de pensar num projeto e envolver a família da vítima que vai reviver a dor. Não tem como isso não acontecer. Se existe minimamente alguma forma daquele projeto audiovisual surtir algum efeito nas investigações, ou mesmo se o caso tenha tido um desfecho, mas não foi um desfecho coerente para aquilo que a família da vítima sente. E isso foi o caso da Priscila. Eu entendi que naquele momento, quando eu estreitei a relação com a Jovita, que sim, havia ali um desejo da família contar a história da Priscila em primeiro plano, ou seja, a Priscila protagonizar a sua própria série do desaparecimento. Né? Porque já que as investigações tinham tido um recorte de gênero tão óbvio, nesse momento era a hora de mostrar quem foi a Priscila, mostrar vídeos da Priscila, justamente que a gente falou, né? Como reconstituir para que ela fosse a protagonista da sua própria série. E isso foi o nosso start aí para começar a fazer a série. E conhecendo profundamente a Priscila, só para pensar aqui, eu ia entender por que nada da vida pessoal, de aspecto da vida pessoal dela foi levado em consideração, né, na investigação. Quando você encontra a Jovita, né, que é também um personagem dentro dessa trama toda muito importante, porque ela é a mãe da Priscila. E é uma mulher que vem aí num sofrimento absurdo, porque ela não tem respostas. Ela busca respostas. Porque como não faz parte do universo, né, dessas famílias a investigação, o que isso é verdade, o que não é, se esse é o caminho, por que isso não foi feito? Como que se encontrou essa mãe? Olha, eu costumo dizer que a mãe... Primeiro, uma observação. Sempre são as mães que buscam os filhos, né? São as mães da Sé, as mães da Praça de Maio. Sempre a figura, né? Costuma a mãe é ser, muito né? forte, Costuma né? ser a mãe. Tem pais aí que também fazem. A ligação do ventre, né? Mas são as mães, né? A figura materna, né? A vida de uma mãe de desaparecido é 24/7. Eu digo isso porque eu tenho uma relação, né, muito próxima com a Jovita e com outras mães também, mas principalmente com a Jovita, porque você passa o dia inteiro em alerta. Tá? Até o número do seu telefone, inclusive, ela não mudou o fixo da casa até hoje. Essa vontade de estar perto do telefone, porque de repente esse número a Priscila pode ligar. E aí você vira uma central
de informações que as pessoas vão contando para você, mas é tudo carregado de muito sofrimento, né? Porque é a presença na ausência, né? Os dias vão passando e para desaparecido isso não muda, é uma regra. Quanto mais tempo passa, mais rastro você vai perder. Quanto mais rastro você perde, menos a chance de você conseguir de fato materializar possibilidades, né? Então, assim, acompanhando a vida da Jovita de perto, o trabalho que ela consegue fazer em transformar todo esse luto dela em força para ela se tornar uma ativista. Ela teve um papel fundamental na abertura da DDPA, a Delegacia de Paradeiros lá do Rio. Se não fosse a pressão política da Jovita, que carrega um sobrenome Belfort, talvez a gente não tivesse, em 2014, inaugurado no Rio uma Delegacia de Paradeiros, que ainda são poucas no país, né? A gente ainda tem poucas delegacias de paradeiro. E até então, os casos de desaparecimento, eles eram investigados numa divisão de delegacia de homicídio. Ou seja, você vai para tratar de um desaparecimento de um filho numa delegacia de homicídio, sendo que ele pode estar vivo, né? Mas então, a Jovita tem esse papel importantíssimo na luta, mas é uma vida difícil no sentido de que todos os momentos são momentos que informações podem chegar, nem todas as informações que chegam vêm né, de fontes confiáveis, as denúncias anônimas, mas elas estão ligadas 24 horas. O amor das mães de desaparecido pelos seus filhos é algo extraordinário. Eu até hoje acompanho. E eu acho que essa relação, né, porque é muito bacana, né, a tua entrega também, acabou aproximando você da Jovita e vice-versa, né? É uma coisa, vamos fazer isso juntas. Eu acho que o pesquisador audiovisual ele tem uma função. Você estreita os laços com o seu retratado, com a família. Vou falar de true crime, porque estamos aqui no Investigação Criminal. Você está lidando com a família da vítima, que tem que ser respeitada em todos os momentos do processo, e ao mesmo tempo você estreita o laço e com isso você ganha confiança, e aí você horizontaliza o trabalho, né? Porque essa troca ela tem que ser saudável para aquele outro lado, que vai estar revivendo todo o tempo a dor de alguma forma, né? Mas a gente sempre trazendo no propósito da obra audiovisual para que aquilo tenha um alcance. E hoje a gente sabe que rumos de inúmeras investigações de casos mudaram desde que houve esse boom de séries de true crime aqui no Brasil. Quantas investigações não foram reabertas? O Ministério Público reviu algumas decisões, enfim, né? Então, o próprio caso da Priscila, né? A investigação reabriu, né? É muito importante, né? A nossa área ela é fundamental, não só no Brasil, mas como no mundo. A gente pode trazer aqui várias séries importantíssimas. Aí você tem o Jinx, com Robert Durst. Mas eu vou te fazer uma outra pergunta. Você chegou, né? Já tinha uma história ali de investigação, de coisas acontecendo, uma família ainda com um buraco gigantesco, que esse buraco não se fechou, porque a gente não sabe de fato o que aconteceu com a Priscila, até hoje. E aí você vai levar a tua experiência profissional, que é incrível, de pesquisa, de jornalismo, de documentarista, para tentar ordenar aquilo tudo. O que você encontra? Né? Porque você tinha um material que você tinha coletado já nas suas pesquisas, mas você encontrou coisas que a família te deu também. Quando você junta tudo isso, você vai criar uma outra linha do tempo, inclusive na tua cabeça. Eu acho que quando você lida com muitas informações num período, vamos dizer, de 20 anos, né? A gente começa a fazer a série em 2021, a Priscila tinha desaparecido há 18 anos, mas enfim, são 3 anos aí fazendo a série. Em muitas fases de investigação, digamos, você tem um inquérito muito longo, né? Uhum. Que aí você tem que fazer a leitura completamente detalhada, porque as lacunas às vezes estão nos detalhes, nas frases daquilo que não encaixa. Eu tive, por exemplo, por conta do acesso da família, eu tive acesso aos diários da Priscila. A Priscila sempre gostou de fazer diários. Então, você podia também
cruzar essas informações, né? O que acontecia na vida dela com o diário e que isso pode até, enfim, criar algum comportamento. Você vai mapeando, né, toda a vida dela. Você tinha as fotos. E, para mim, o mais importante, quando você tem essa parte documental mesmo, de documentos do IP, você tem os documentos da família, os diários, e com as entrevistas, com os núcleos diferentes da vida da Priscila, aí você começa a fazer esse raio-x mais profundo dela, né? E aí, pronto, aí eu tô à altura de poder conversar sobre o caso, porque aí eu entendi o que a polícia fez, eu entendi como era a Priscila, e aí eu posso entender um pouco do contexto daquele momento, daquele ano do desaparecimento, da cidade onde ela estava, enfim, e do contexto da vida atual dela. E aí, com esses, digamos, 3 alicerces, você começa, junto com uma equipe, né, rascunhar, enfim, como que vai ser essa linha narrativa, esses episódios, né? Essa série, ela é uma criação minha, mas ela também tem o Eduardo Rajabali, que é o diretor de cena, que foi quem dirigiu mesmo os episódios. Então, era muito interessante. Você tinha na ponta o diretor, o Raja, falando com essas pessoas, e esse trabalho de equipe de pesquisa minucioso, tentando trazer informações inéditas, que eu acho que a série traz uma série de informações inéditas da vida da Priscila pessoal, que não foram levadas em conta pelas investigações comandadas pela Divisão Antissequestro do Rio, né, que é a DAS. E aí eu acho que a gente tem um salto de compreensão sobre o caso, que para mim é o maior saldo do projeto em si. Para além do projeto, que eu acho que a série vai sempre além, aí tem muitos outros ganhos, né? E aí, quando você para, né? Quando você começou o teu trabalho, você se debruçou naquele inquérito policial, naquele IP. A sua opinião, como profissional, aquilo foi bem feito? Olha, como jornalista investigativa, eu sempre me coloco no lugar de que eu estou aqui para analisar fatos e documentos que são materializações. Então, o inquérito policial é como a polícia materializou o caso, né? Ele fica, porque mudam as equipes, ele vai passando pelas equipes. Me chamou a atenção, por exemplo, já numa primeira leitura, né? A gente lê, às vezes, algumas vezes o inquérito, a falta de alguns depoimentos. Então, me assustou já ver que no primeiro momento do inquérito não tinha o depoimento da Joana Prado, que é cunhada da Priscila, e eram muito amigas, mas muito amigas. Então, assim, a Joana estava com a Pri, a Priscila desapareceu no dia 9 de janeiro de 2004, então muito perto do Ano Novo. Então, 9 dias, né, depois do Ano Novo. E a Joana estava com a Priscila esse tempo todo no Rio. O irmão da Joana, o Tiago Prado, também estava com ela. E a gente não vê essas pessoas que estavam nos últimos dias da vida da Priscila e que foram ouvidas pela polícia, não estavam com o depoimento no inquérito. Então, isso já me chamou muita atenção. Ou seja, olha o que você está contando, Bruna. Essas pessoas foram ouvidas, mas o depoimento não fazia parte do inquérito, é isso? Sim. No mínimo é estranho, porque se temos aqui um desaparecimento, isso é um dado bastante relevante para que as pessoas entendam. Quando a gente está falando de pessoas desaparecidas, você tem que entender muito bem o que aconteceu no entorno, 24, 48, né? E talvez uma semana ou um mês antes, porque isso aqui é pré-determinante até para você caminhar com a investigação. Você não tem um corpo. Você não tem nada, você tem o quê? Uma pessoa desaparecida. Então, todo depoimento é importante. E aí você não encontrou o depoimento da Joana? Não encontrou o depoimento do irmão dela? É isso? Bom, uma série de pessoas que, ao meu entendimento, deveriam, né, ter seus depoimentos materializados, não estavam lá. Então, essas lacunas chamaram nossa atenção. Também chama muita atenção, houve uma apreensão do notebook da Priscila. Ela tinha um notebook. A Priscila tinha 2 computadores, um notebook e um computador de mesa. Então, há uma apreensão do notebook. Eu não achei nenhum laudo no inquérito sobre o notebook da Priscila. E até hoje não se sabe o que tinha lá dentro. Então, você começa a entender
que realmente o caso, só para explicar, acho importante, né? O caso, muito rapidamente, é encaminhado para a divisão anti-sequestro, porque houve um pedido de resgate, ou Tá. seja, a DAS, ela cuida de crimes de extorsão mediante sequestro. Uhum. Então, num primeiro momento, ele é encaminhado para a DAS, que era uma polícia também, né, que vinha tendo excelentes, enfim, resultados, né? Porque naquele momento, 2004, era aquela onda maluca de sequestro relâmpago, né? Sim, Então, sim. naquele primeiro momento, Poderia podia ter ser. sido um sequestro. Teve uma ligação aí pedindo um resgate. Então, bom, o caso é levado para lá. A questão é que a DAS, ela segue um protocolo de sequestro. Sim. Então, o protocolo de sequestro é muito diferente de um protocolo de desaparecimento. E a questão toda é que, naquele primeiro momento, ao meu ver, não dava para descartar as outras possibilidades ainda, justamente porque a Priscila não estava numa boa semana. Coisa que, nesses primeiros depoimentos que você fala, que aquele impacto, né? As pessoas falam até demais, podem estar confusas, mas é melhor porque, com o tempo passando, elas vão perdendo a memória. Você vai colhendo Você isso. vai colhendo isso e, de repente, você cruza uma informação com outra. Então, a ausência, por exemplo, desse laudo do notebook da Priscila é um documento que eu também sinto muita falta. A Priscila tinha 2 quartos também, isso é uma dinâmica que na série a gente explica um pouco. Ela morava com a família, com a mãe, numa casa na Barra, mas a avó dela tinha um apartamento, morava na Gávea. E como o Vitor ia disputar o cinturão e ele estava com a equipe dele para treinar, que ele, naquele mesmo mês, né, a vida do Vitor foi uma loucura, né? Ele casa, ele tem a maior alegria da vida dele, que ele casa com a Joana em dezembro, aí ele vê a irmã desaparecer em janeiro, no fim de janeiro ele tem que decidir se vai ou não lutar pelo cinturão. Ele estava com uma equipe de treinamento na casa dele, e a Priscila acabou ficando morando esse mês com a avó, Para justamente ceder. para ceder o espaço para a equipe dele. Então, ela tinha esse quarto na casa da avó. Então, lá estava o notebook. Mas ela tinha um quarto mesmo lá na Barra. E esse quarto, ele só vai ser, enfim, inspecionado pela polícia muito tempo depois. Mas eu também não consigo espelhar isso no inquérito, assim. Então, assim, todas essas peças que podiam trazer mais informações sobre o momento da Priscila fazem muita falta quando você vai tentar entender se havia ou não algum aspecto pessoal da vida dela naquele momento dissonante. E havia pelos relatos, né? Como eu te disse, Priscila não tinha sido um bom começo de ano na vida da Priscila. Ela tinha fechado 2003 bem, mas o começo de 2004 não estava tão legal. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vai dar um salto temporal, depois a gente volta. Tá. Fazendo a sua pesquisa, é lógico que você está ali com a família, também deve ter conversado com amigos, mas você conversou com os policiais que trabalharam no caso, correto? Bom, quando a gente estava no processo de pesquisa para fazer o roteiro, eu conheci boa parte das equipes que cuidaram do caso, né? Como foram alguns anos, né, muitos anos, as equipes da AS trocavam, Uhum. eu tive conversando com eles em off, justamente para entender esses bastidores, a ideia era me aproximar. Todos os policiais, e aí tem, enfim, né, tem os delegados titulares, que foram realmente quem cuidavam dos casos, a gente tentou entrar em contato também com os promotores, porque mesmo muitos anos trocou-se, né, de promotor. Todos foram convidados a dar entrevista para a série, ou seja, para não ficar só naquela pré-entrevista, mas a Polícia Civil decidiu não autorizar essas entrevistas e, portanto, quem está atualmente, enfim, cuidando do caso, não nos concedeu entrevista e fez muita falta. E até mesmo os aposentados, né, os delegados aposentados, também foram convidados. Eu conheço boa parte deles, mas também decidiram não conceder entrevista. Então, a gente tem uma série que, enfim, infelizmente não contou com o depoimento deles em on, né? Entendi. Mas preservando as fontes, porque a gente sabe o quanto isso é importante, na fase da sua pré-pesquisa, antes da série acontecer, ela começar a ser filmada, porque a série ela é muito importante para a família, para nós
como público, mas para você como documentarista ali, você teve acesso, você conversou com esses policiais, correto? Sim. O e o que que ele não precisa falar os nomes, o que que eles te contam ali, né, em relação a tudo isso? Eles estavam satisfeitos com a condução da investigação? Teve alguma frustração? E vamos preservar aqui, né, a identidade deles. O que eu sinto, Carla, é o seguinte: quando o caso cai numa DAS, que segue esse protocolo de sequestro, foi de fato o que eles fizeram. Eles investiram bastante nessa possibilidade de sequestro. Realmente, eh, teve um rapaz, um refém, que foi um rapaz que foi sequestrado e levado para a Providência, e o sequestrador dele menciona realmente que sequestrou a Priscila. E isso fez com que Hum. a polícia investisse por uns 2 anos na linha de que a Priscila foi sequestrada por algum, enfim, sequestrador, traficante do Morro da Providência. Eles esgotam essa tese, e, enfim, não conseguem chegar numa conclusão. Então, isso enfim, sobre as investigações que aconteceram, era sobre isso que a gente falava. Sobre aspectos da vida pessoal, como isso fica de fora do protocolo, segundo eles não se aprofundaram nisso. A questão é que a gente sabe, né, que justamente por a Priscila estar vivendo um momento bastante conturbado naqueles últimos dias, me deixa um pouco perplexa ver que isso foi ignorado, por uma polícia que a gente entende, segue a linha segue o protocolo, né. Tudo bem. Mas eu te fiz essa pergunta porque, por exemplo, a gente, né, atua em outros casos aqui, inclusive casos também bastante complicados, aonde determinado policial já nem está mais naquele caso. Ele já saiu, está numa Uhum. outra delegacia. Mas a gente recebe muita informação e fala: olha, essa linha aqui, ó, não foi Uhum. investigada. Tem algo aqui. A gente precisa se debruçar em cima disso. Tem coisas esquisitas. E eles vão, né, nos instigando, porque eles têm informação que muita gente não tem. Essa aqui é a minha pergunta para você. Teve alguém que chegou para você e falou: Bruna, isso aqui, ó, ninguém está vendo isso aqui. Por quê? Tudo bem que a gente está seguindo o nosso protocolo, que é o protocolo correto, que é o protocolo, a gente entende protocolos precisam ser seguidos, mas a gente sabe que o policial também tem o tirocínio. Tem alguma coisa aqui, ó, e que alguma coisa está acontecendo que ele sente um cheiro, Sim. mas ninguém vai atrás daquele cheiro. E aí, muitas vezes, eles acabam soltando para a gente, e a gente vai que nem cão farejador também no cheiro, né? Que, assim, já de bater o olho no inquérito, você já entende que não houve nenhuma linha de investigação envolvendo o relacionamento afetivo da Priscila. Estranho, né? E isso já salta aos olhos, porque, de alguma forma, naquela última semana, aquele namoro também não ia tão bem. Então, assim, é evidente que já tinha a percepção nossa, né, de enquanto. Porque eu não li só, eu falei com mais de 50 pessoas que Eu tinham relação com a. Eu imagino. falei com quase todo mundo que trabalhava com ela, com todas as amigas. Então, assim, daquela semana, todo mundo me contou todos os detalhes. Então, quando a gente conversa, né, com quem tocou as investigações ou tocou por algum momento, e é evidente que tem alguns profissionais muito competentes, muito sérios, que Sim. já tinham essa mesma percepção, porque não precisa ser policial, Uhum. né? Não precisa trabalhar numa divisão, né? Enfim, para você ter percepção sobre isso. Eu costumo dizer que todo mundo é um pouco pesquisador na sua própria vida, né? Para você ter gerência de si Todo mundo mesmo, é um né? pouco E investigador. todo mundo, assim, pesquisa, investiga alguma coisa, algum amigo seu, algum familiar, você sempre está de olho. A gente tem que saber, acho que a questão é observar, né? Também que a Olha, gente está fazendo pouco atualmente, mas é uma questão de observação. Então, é evidente que eu cruzei com profissionais muito competentes nesse tempo que eu tive essas conversas. E é uma pena que essas pessoas não tiveram na série, porque faz falta mesmo trazer essa perspectiva, né? A série que eu vi, que eu captei, não é exatamente a série que está lá na Disney, porque
enfim, né, essas decisões aí que tangenciam talvez a Polícia Civil. Já os aposentados não posso dizer, mas estou sempre à disposição, é o que eu digo, ó, não quis falar lá, mas pode sempre me ligar, que eu estou sempre aqui. Para tentar agilizar o eventual fechamento desse O caso, né? Esse quebra-cabeça, né? quebra-cabeça não é tão difícil assim. Eu acho que se a vida pessoal da Priscila tivesse sido investigada já, digamos, na primeira semana, acho que esse caso teria se resolvido em 1 ano, talvez. Então, olha que interessante, né? Essa informação, esse teu olhar tão apurado, né? Que é tão importante para as pessoas entenderem. Olha o que a Bruna nos traz. Ela sente falta de uma investigação ali, que, pelo que ela está nos contando aqui, eu não vi o processo, e nem o inquérito, mas a Bruna teve acesso a ele, que não teve ali uma devida investigação, talvez cautelosa, minuciosa, da vida pessoal dela, das pessoas que estavam ali no entorno dela, sejam parceiros, namorados. A pergunta é por que não é? Porque eu digo assim, a gente precisa ter certeza. Então, assim, a certeza vem. Eu esgotei todas as minhas possibilidades. A gente está aqui, é isso, 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 isso. Aí tem alguns policiais que falam, mas Carla, eu falei assim, eu sei, eu sou chata mesmo. Mas isso aqui, não, mas isso não faz o menor sentido, então eu sei. Mas vamos conversar de novo, porque eu quero entender por que não faz o sentido. Precisa me convencer um pouco também, né? Porque a gente também vai levar o convencimento para o público ali. Claro, e assim, o público hoje, inclusive, importante dizer, né? Que massa, o pessoal é muito atento, o público é Muito. maravilhoso, É eles têm incrível. olhos ali de águia. Olha só, a Priscila desapareceu meio-dia e pouco, assim, de uma sexta-feira, num prédio comercial bastante agitado que tinha um circuito de câmeras internas, né? Mas, a princípio, naquele dia elas não estavam funcionando. Naquele dia somente. Pois é, isso também não consta no inquérito. Enfim, uma informação aí em vídeo que poderia dizer muita coisa, né? Como ela sai. Tem um rapaz que encontrou lá no elevador, diz ele que ela estava com cólica, né? Que ela estava com uma dor, ela estava literalmente meio se contorcendo, né? E ela acordou com cólica. Mas como ela sai desse prédio? Mas ela faz um trajeto. Ela trabalhava na Presidente Vargas. Para quem é Tá. do Rio, é o centro do Centro Rio, do Rio. uma avenida super movimentada, Muitíssimo. com muitos estabelecimentos. E assim, eu imagino que esses outros prédios também pudessem ter câmeras, Câmeras. né? E ela faz um trajeto justamente pela Vargas, depois ela vai para Marechal, que é a rua Floriano, que é atrás, que é uma avenida também bastante movimentada, cheia de comércio. Estou em 2004, tudo bem que não estou em 2025, mas já Tinha câmera. tinha câmera nessa época de circuito de segurança. É Sim. impressionante que nenhum dos estabelecimentos, não, assim, quer dizer, reconstituir esse caminho da Priscila, né? Porque ela é vista pela última vez na Marechal Floriano pelo rapaz da faxina que tinha ido comprar a marmita do almoço. E ele cruza, ele já está voltando da compra da marmita, ele está voltando para o prédio, ela está saindo, eles estão em sentido oposto. E ele dá um relato que ela estava desatenta. Imagina se a polícia tivesse conseguido captar os dois na imagem e, de fato, entender como que a Priscila estava fazendo esse trajeto a pé. Para onde a Priscila estava indo, né? A Priscila estava indo numa direção que ela podia estar indo almoçar, de repente, né? Sim. E onde ela estaria indo almoçar? Ela parou em algum lugar? Uma avenida muito movimentada. Eu não estou falando de uma ruela. E ela é uma moça muito linda. Ela é uma moça muito bonita. Ou seja, ela Ninguém chama atenção. Priscila, lindíssima, numa avenida, uma rua bastante movimentada de comércio numa sexta-feira. Qual o dia da semana que é o dia que tudo está mais bombado? É a sexta-feira, que tá o Sim, dia ninguém agitado. desaparece. Você tem... É meio-dia, né? Assim, então eu não estou falando de uma ruela no centro à noite e tal. Então eu acho que assim, toda essa parte desse levantamento de câmeras também não foi feita ou não se está materializado. Porque se não materializou, não adianta, né? Não existe. Será que ficou guardado numa caixa na delegacia? Eu não sei, mas também se ficou, não deveria. Uhum. E ao longo desse trajeto todo, né, do momento que você fala, não, a gente vai fazer essa série, isso começa a ser divulgado,
Ninguém procurou vocês? Ninguém procurou, falou: "Olha, eu tenho informação, eu tentei levar isso para a autoridade policial, não fui ouvido por alguma questão", ou eles acharam que não era importante. Chegou alguma coisa, assim, que você falou: "Gente, isso aqui é informação muito relevante"? Infelizmente, esse caso é permeado por um silêncio desconfortável de pessoas, tanto pessoas, muitas pré-entrevistas, Carla, com pessoas até turma que trabalhava com ela, sempre tem um desconforto, assim. Que triste isso. As amigas com muito carinho falam, os familiares também, mas havia um, porque depois de tem uma a gente trabalha também com histórias, né, verídicas, depois de 10 ou 20 anos, eu sempre acredito que as pessoas ficam um pouco mais tranquilas em falar. Perde-se Uhum. um pouco de detalhe, porque 20 anos. Sim, mas já se O que passou você está muito fazendo em tempo. 2004? Eu também. Eu pensar que dificílimo, né? Assim, como a gente Eu lembra. até vou lembrar, porque é o nascimento da minha filha, então. Ah, então pronto. Então, aí você tem uma. Mas assim, a gente não tem essa memória. Mas o que me preocupou muito, assim, é que mesmo depois de 20 anos, eu não senti exatamente. Teve algumas. Foi difícil em alguns casos, mas aí criando-se sabendo, né, que eu vinha recomendada pela Jovita, que a gente só queria tentar ligar aí alguns pontos, as pessoas falavam. As pessoas têm medo, é isso? Eu acho que tem um desconforto, né? E aí Por toda vez que começa a ter esse desconforto, assim, desconforto sobre o quê? Era é, uma menina bacana, gente boa, o todo mundo irmão queria ser amigo dela, dela, menina legal, sabe? Por que que de repente isso ela vira tinha um... inimigos? Bom, a Priscila era tão boazinha que, por exemplo, aqui tá com ar-condicionado, né? Aham. Se você tivesse, por exemplo, você tivesse com muito frio e ela tivesse de casaco, ela ia dar o casaco dela para você e ela ia ficar com frio. Ela era assim, sabe, com as amigas. As amigas não, Generosa, não, precisa levar minha mala no aeroporto, liga para a Priscila atrás, precisa nem ia viajar. Ela pessoa leva. generosa. Generosa, acho que a Priscila era muito boa. Com os amigos dela, sempre foi muito querida. Aquela garota da praia, sempre fazendo esporte, enfim. Mas, realmente, no momento do desaparecimento, tinha uma pessoa que não estava muito feliz com esse namoro dela, né? Porque ela começa a namorar, o último namorado que ela tem, ela começa a namorar em novembro de 2003, ou seja, 2 meses Antes do antes do desaparecimento. desaparecimento, né? Então, era essa última fase da vida dela, que a gente mapeou dia a dia, de novembro até dia 9 de janeiro. Adoro. A gente fez dia a dia da vida da Priscila. Só não fizemos mais, porque também a quebra de sigilo do celular dela, enfim, foi muito complicada. Nem tudo está também anexado, então é um pouco mais complicado de fazer esse cruzamento. Veja, uma quebra de sigilo da vítima. Mas a gente refaz tudo isso e aí percebe que naquele começo de namoro, enfim, havia uma chateação. Tinha uma pessoa que não estava também tão feliz com o fato da Priscila ter começado a namorar esse rapaz. E essa pessoa também não me parece ter sido profundamente investigada. Então, Entendi. Seria um ex-namorado ali, um ex-companheiro. pois é, exato. Então, não, uma ex-companheira do então namorado. Ah, uma ex-companheira do atual namorado não estava feliz com o namoro Pois da é, Priscila. isso rolou um desconforto aí. Isso é algo que chama atenção, né? Sim, sim, Porque sim. já tinha tido ali Porque mulheres também são capazes de fazer coisas horríveis, né? Pois é que eu acho que assim, quando não sabemos, quando há tantas hipóteses, antes de descartar, Você tem que você ir tem que atrás de avançar um todas. pouco. Isso vai dar muito trabalho, isso pode mexer com pessoas de poder, né? Isso pode também expor a família, mas a família já estava exposta, a ferida já estava exposta e o Mas é que... uma pessoa, e a gente precisa entender o que aconteceu com aquela pessoa, independente do poder que o outro tem, ele, enfim, se você está ali no meio daquela história, alguma informação você tem que passar. Se você, né, passar informações que sejam corretas e, enfim, não tem nada, você vai ser descartado. Agora, você pode trazer informações que são relevantes e, inclusive, ajudar a desvendar esse mistério. Pois é, eu acho que tudo que permeava a vida dela, no âmbito pessoal, como não foi, pelo menos inicialmente, um pouco mais aprofundado, ficou de dúvida para a gente agora, 20 anos depois, na série, tentar dar conta, né? Tentar mapear, tentar entender.
E também a série tem 4 episódios, ela tem um limite em si, né? Acho que ela já Sim, ela já sim. cumpriu o papel dela, ela já foi lançada agora já faz alguns meses, né? 3 meses. E agora tem tudo que acontece depois da série, que também é muito importante, né? Porque aí chegam muitas pessoas também com novas informações, é isso? Bom, veja, tem algumas pessoas que já vieram falar comigo, tudo que eu senti que cabia ser encaminhado aos advogados da família, eu encaminhei, né? Porque a família hoje tem advogados. E aí eles que decidem ou não se eles dão andamento nessas hipóteses, mas eu espero realmente que todos os disque denúncias da época do lançamento da série estejam sendo considerados também agora para essa nova investigação, né? Que o caso foi reaberto. Então, a gente espera aqui que isso esteja sendo levado em consideração. Assim como muitos disque denúncias, né, da época do desaparecimento, também a gente sabe que eles não foram averiguados. A gente tem completa noção que eram centenas de ligações por dia, mas eu acho que tinha que ter feito uma análise mais técnica disso, né? Se repete algum padrão, tem gente falando a mesma coisa, Muitas pessoas contando a mesma tem muita gente história. contando a mesma coisa. Será que não vale então averiguar? Talvez isso não tenha nada a ver com a linha da providência, mas será que não teria como a gente cuidar disso? Enfim. Deixa eu te fazer uma pergunta, até porque tem um caso, e eu não posso falar porque isso está em sigilo ainda, e esse também era um caso sem solução aqui de São Paulo, e ele está em vias de ser solucionado. E ele está sendo solucionado, até porque assim eu estou acompanhando através da psicologia forense da vítima. A família chegou a fazer isso? Fazer essas análises? Na verdade, não. A família, não, enfim, tinha um vizinho da família, muito amigo da família, trabalhava na divisão de sequestro, então era uma relação de Tá, muita confiança. sim, E realmente a divisão de sequestro é uma polícia de elite mesmo. sim. Então havia realmente essa confiança plena de Jovita, Vitor, porque Estão assim, fazendo tudo. só que viu a pessoa crescendo, a coincidência, né? Sim, sim. Que também estava bastante presente nesses primeiros anos de investigação. Então, assim, houve essa ideia e essa confiança plena nas autoridades. E, assim, era um caso que estava o tempo todo na TV, né? Era um caso que ele invadiu aí, né, toda a mídia. Então, não houve esse tipo de trabalho feito, né, de psicologia forense por parte da família. Porque é muito interessante e está sendo feito, né? Eu posso contar um pouquinho, só não posso contar qual é o caso, até para você, mas está sendo feito através da linha policial. Olha que interessante. Então, assim, a psicologia forense, através da vitimologia, conseguiu chegar no verdadeiro autor. Porque tudo que é para a gente horrível, a gente fala, nossa, mas que coisa absurda, abjeta. Esses profissionais, eles conseguem entender e eles foram estudar a cabeça do crime. O que leva aquela pessoa a cometer aquele determinado crime? É lógico que alguns padrões podem ser iguais em qualquer lugar do mundo, mas a gente tem as questões territoriais. E o mais importante que eu fui aprender com eles também, é que você tem o criminoso e você tem a vítima. E você consegue estudar o padrão através da vitimologia, ou seja, através da vítima. Tudo o que aconteceu, porque assim, o criminoso, você não tem o criminoso. Você não tem os passos do criminoso. E a batata é tiro e queda. Esse é um caso aqui em São Paulo que tem que dar uma cutucada no Ministério Público, né? Opa! O É o único jeito problema. possível. O problema não está mais na autoridade policial. O convencimento já chegou e tudo. A questão toda está na questão do Ministério Público, né, e da reabertura desse caso. Mas é um caso assim incrível, é maravilhoso. O trabalho que foi feito, depois assim. Eu sei que um monte de gente está ouvindo aqui, vai falar, ai, que caso é Eu também esse? tô aqui, mas eu já Depois pensei. eu Depois vou você me dividir conta. com a Bruna. Cabe aqui, Bruna, qualquer tipo de teoria. Quando a gente não tem uma resposta, é o que você falou. Ninguém some.
Ninguém some, a não ser que a pessoa queira Sim, voluntariamente desaparecimento voluntário. desaparecer. Eu vou pegar o caso de Elisa Samúdio. É uma das investigações mais porcas da face da Terra. Uma porca num nível assim de você sentar e chorar. Mas assim, que você fala assim, que horror. Eu falei assim, quem que fez isso aqui? Aonde está o corpo de Elisa Samúdio? Né? Ela sumiu? Ela está morta? Onde está? Tem até um atestado de óbito com causa-mortes. Cadê o corpo? Por quê? Porque não foi feito o trabalho que deveria ter sido feito. Eu não vou entrar no mérito aqui, porque assim é um dos casos que me irrita muito. Não foi feita uma boa investigação policial. Mas aí é o Ministério Público que tem que fiscalizar. Então, o que está acontecendo com o nosso órgão máximo de fiscalização da polícia que não está fiscalizando? O que acontece, então, com o Ministério Público que recebe esse inquérito da Priscila com uma série de peças faltando E não pede. e não vai e não desce de volta para a delegacia falando, mas cadê isso aqui? Mas cadê isso aqui? Exatamente. Então, assim, aí você traz um problema em cadeia mesmo. Exatamente, porque aí a gente começa. Aí, vamos voltar para a teoria da conspiração, porque a gente pode ter todas aqui, não é? Eu sou assim, ó, eu prefiro não especular muito, eu prefiro ir até aos fatos, mas quando os fatos já são as lacunas, eles falam por si só. Então, muito bem, se quem está ali poderia. Enfim, foi feita uma investigação porquinha, não sei o quê. O Ministério Público vai lá e fala: não, volta, eu quero mais investigação aqui, eu quero que você. Eu já cansei de ver em processos, não, cumpra-se isso, peço mais isso, quero mais informação sobre isso, ele não tem um determinado convencimento daquilo, ele vai pedindo, vai demandando e a autoridade policial tem que ir fornecendo. Esse é o trabalho. E eu vou pegar para você um outro caso que foi da Isabela Nardoni, que tem corpo, não é a menina não desapareceu. A quantidade de informação que chegava para a delegada era assim, era uma hidra. O que é o trabalho dela? Porque ela sabia que ela ia ser cobrada. Ela tinha que investigar. Inclusive, seria cobrada pela defesa, ela seria cobrada pela promotoria e pela opinião pública. Sim. Né? Porque vamos deixar claro aqui que a defesa tem direito ao contraditório. Então é o seguinte, não, mas eu disse isso. Ela foi lá e investigava. Chegava num dead end. E toda a investigação das teorias mais absurdas que chegaram na mão dela, e eu tive acesso a esse processo também, ela fez. Veja só, o erro parte de um pressuposto que, enfim, houve um equívoco. O que me preocupa mais é a omissão. A omissão pode ser um resultado de uma negligência, pode ser resultado, entendeu? Isso De muita coisa. Então, os erros às vezes são notáveis, mas as omissões, e aí uma sequência de omissões realmente vão levantando, enfim, hipóteses que a gente ventila, hipóteses que lá atrás deviam ter sido averiguadas, que talvez estejam só sendo investigadas hoje, vão 20 anos depois, 21 anos depois, e a gente aqui como jornalista, que enfim, né, tem uma proximidade à família, faz a série do caso, a gente fica aguardando, enfim, as próximas resoluções aí de quem está investigando, né? Ansiosos, a família está ansiosa, ela tem uma expectativa. O caso foi reaberto. O caso foi reaberto, enquanto a série, bem num tempo bem similar à produção da série. Então, a série começa a ser produzida e a DAS reabre o caso. O caso continua na DAS. Na divisão de sequestro. Na divisão de sequestro, mas que não está tratando mais de um sequestro agora. Um desaparecimento Houve uma de novo. tentativa de tirar o caso da DAS quando se abre a DDPA, em 2014. Acho que em 2015 eles tentam tirar de lá o caso, mas acaba que o caso não sai de lá, fica lá por uma decisão da corregedoria. No seu ponto de vista, aí, não só como jornalista, como pessoa, como sociedade, o que está faltando? O que precisa para isso andar, sabe? Porque assim, a gente olha, e de novo, eu sempre vou homenagear o Ivan, o trabalho que ele fez, com dinheiro nenhum, gente. O
professor, nas horas vagas dele, ele se debruçava em cima daqueles processos. Porque uma coisa é você inocentar quem teve a condenação Você equivocada. entende? Outra coisa é você resolver o caso, mas assim, já é de um valor inestimável esse trabalho Inestimável. do Ivan. Olha o que ele fez. De novo, o que você, vamos pensar assim, não só como historiadora, como grande documentarista, como pesquisadora, que é também uma historiadora, né? Está lá através da história, tentando recontar as histórias. O que está faltando? O que faltou, todos Agora, sabem. Seguir toda linha investigativa que tem mas relação com a você vida que pessoal. teve acesso, por exemplo, onde estão esses computadores da Priscila? Eles foram devolvidos para a família? A família tem esse material? Esse material é possível de ser repericiado, nem que seja uma perícia externa? É possível que esse material seja rechecado por alguma, enfim, alguma empresa séria, idônea, para tentar entender a extração de informação ali de dentro? Ou isso não existe mais também? A família segue pedindo, né? Enfim, né? Peticionou, tá pedindo esse laudo, tá pedindo o auto de apreensão, porque isso não está no inquérito. A ideia agora é tentar pedir esses documentos faltantes, né? Para ver se nesses documentos faltantes, Mas não se sabe se se são localizáveis ou não, a gente não sabe. Porque dentro desses documentos faltantes, muito se perdeu, poderia muito na época, né? A pesquisa que a Priscila tinha feito online, por exemplo, na noite anterior. Ela estava no quarto dela. Né, que poderia? O que ela deu? no histórico? Pois é, o histórico. O que ela estava fazendo no Orkut? Ela era uma usuária ativa do Orkut. As redes sociais. Enfim, né? A série, ela Ou seja, fala tem bastante. muita pergunta sem resposta. Tem muita pergunta sem resposta. E aí chega um momento que, aqui da ponta que a gente está, né? Porque, claro, tem que preservar. Se está tendo uma linha que está sendo Lógico. investigada agora, a gente aguarda aqui possíveis, enfim, desfechos, ou se houver desfecho, ou se essa linha também não tiver como prosseguir, que outra seja aberta, né? Eu acho que o que não dá para perder agora é esse timing da série, ainda que 20 anos Sim. depois. A família necessita essa resposta. A Jovita, Vitor, né? Enfim, os sobrinhos da Priscila, o Brasil todo, né? Me chateia porque eles são Belfort, né? E eu fico imaginando todos os Silva, todos os Souzas, assim, porque os Santos, os Pereiras, as pessoas. Como fica, né? E cada vez mais que eu me aprofundo na temática dos desaparecidos, fica mais evidente que o sobrenome de peso influencia na investigação. Seja uma investigação com muitas lacunas, mas pelo menos aquilo é investigado, né? Mas não justifica também, né? Eu acho que são tantas lacunas que agora está na hora de completar as lacunas. Então, quando você me pergunta o que você acha que falta, completar as lacunas. Todo mundo sabe quais são as lacunas, mas todo mundo já sabe. Então, acho que completando essas lacunas, aí sim foi o que você também comentou. Aí esgota-se uma linha. Então, tá bom, esgotou. Aí você pelo menos dá aquela que fala assim, olha, foi feito tudo. Mas não há dúvida de que alguma dessas linhas não vai ser esgotável, que vai ser a linha do que aconteceu com ela. E uma delas não vai se esgotar, ela vai inclusive dar mais subsídio para que, de fato, haja um caminho aí coerente para chegar no que aconteceu com ela. Né? Porque a Priscila também não desapareceu voluntariamente. Isso é importante deixar claro aqui. Eu concordo que não. Ela não desapareceu voluntariamente. Ela não tinha aspectos psicológicos, assim. A polícia... Querer sumir, né? A gente tem depoimentos da equipe, né, de psicólogo, psiquiátrica, né? A Priscila era uma menina que tinha depressão diagnosticada, ela teve alguns episódios, né, de crises de bipolaridade, então ela estava medicada, mas por estar medicada, eu sempre gosto de reforçar isso, ela estava num quadro estável, portanto, ela não tinha traço de personalidade, ela não era uma pessoa que ia sumir. Para você ter uma noção, ela estava organizando o aniversário da Jovita, que aconteceria 5 dias depois. A Jovita nasceu dia 14 de janeiro.
Ela estava fazendo uma super festa surpresa. Ela não ia fazer isso. A Priscila não tinha isso. Não tinha razão para a Priscila fugir. É porque alguma coisa realmente deu errado na vida da Priscila. Entre 12h e 2h, alguma decisão tomada ou por ela ou por terceiros impacta e aí realmente ela sai do radar. Num dia que ela estava com o celular sem bateria. Então, tudo piora, né? Como às vezes acontece mesmo, né? Os dias... E um dia ruim, né? Que é sexta-feira, uma sexta-feira ruim na vida da Priscila. Não estava tudo bem. Então, é muito diferente do que desaparecer num dia que estava tudo bem, no momento tudo bem. Né? Não estava tudo bem, né? E me conta uma coisa, que a gente vai, né? Eu me coloco aqui à disposição, não só de você, mas da Jovita, dessa mãe, né? Porque, gente, é trágico você não ter uma resposta. Não é justo, sabe? Isso é desumano. Porque, por pior que seja essa resposta, a família merece uma resposta. E digo mais, já se passaram 20 anos, é isso? 21. Então, assim, é uma coisa triste, né? Mas que seja uma resposta, não, uma resposta de fato pelo que aconteceu, né? eu Porque vou também te. só cavar uma hipótese aí e Na, se complementar é não, aquilo, a mas o que gente eu vou fica te de olho, dizer, né? se alguém, né, infelizmente tirou a vida da Priscila, essa pessoa sai até pela porta da frente. Porque Sim. isso é um crime, né, que já se passaram 20 anos, ou seja, tem a prescrição do crime. Ocultação de cadáver não prescreve, mas a gente sabe Mas, assim, que é bem o difícil, né? O crime, crime em si... o crime base, vamos dizer, do pior de tudo, que seria um homicídio, essa prescrição já aconteceu. Já. É a mesma coisa que eu digo na questão do caso Evandro. A gente precisa saber o que aconteceu. Esse crime já prescreveu. Então, digamos que a gente descubra, foi fulano. Ele vai. Sai pela porta da frente. Nada vai acontecer com ele. Entende? É até é uma coisa assim, a menor empatia em relação a essa mãe, de ela não ter direito a essa resposta. Então, assim, as pessoas que sabem alguma coisa precisam ajudar essa mãe. Mas com informação confiável, informação real, nem que essas pessoas não se exponham, mas essa mãe merece saber o que aconteceu com a filha dela. Ela não deve ser uma tortura, porque quem está torturada é essa mulher que deve acordar e dormir pensando: o que aconteceu com a minha filha? Aonde está a minha filha? A minha filha, sabe, deve ser horrível, Bruno. Mas eu acho que justamente a gente tem que contar, talvez, com a sociedade civil, e eu acho que tem que sempre contar, e lamento muito na época que a Priscila desapareceu, o Disque Denúncia era o Disque Vingança, falavam, né? Porque você ligava para se vingar do vizinho, tal. Mas a gente tem as autoridades, que têm as ferramentas, né? Assim, era um crime que aconteceu numa época que as pessoas já tinham celular. É muito assim, você podia, né, fazer quebra de sigilo, interceptação, né? Não dá para interceptar só o pessoal da comunidade, né? E as Não. pessoas próximas na semana do desaparecimento, todo mundo tinha que estar interceptado, né? Ajudem essa mãe. Mas, assim, é ajudar com informação real, confiável, porque alguém sabe. Alguém sabe E eu digo, e não acredito que seja só uma pessoa. Eu acho que alguém, né? Algumas. Muitas pessoas devem saber o que não aconteceu, né? Um crime que acontece há 20 anos atrás, então muitas pessoas devem ainda estar vivas, mas eu continuo dizendo, né? As autoridades, elas têm essa responsabilidade e as ferramentas para fazer a expertise, não só a expertise, mas assim, as ferramentas técnicas para fazer. Na época, será que todas as ferramentas técnicas e tudo que tinha ao dispor foi feito? Eu não sei. A partir do momento que você não tem nem a câmera de segurança de nenhum estabelecimento de 2 avenidas movimentadas e comerciais, aí eu já começo a ficar um pouco chateada, porque você perde-se muito, né? Pode Aquelas ficar primeiras bastante, viu, de Bruna? sexta, desaparece uma sexta. Sábado e domingo, aquelas primeiras 48 horas, elas eram definitivas, né? E me conta uma coisa. Eu vi que você é apaixonada aí pelos casos de desaparecimento.
E os próximos? Qual é que você vai abraçar aí? Porque a gente precisa da Bruna em muitos casos. Olha, neste momento, já faz algum tempo, eu estou fazendo um mapeamento de. Então, continuo, então, tratando a questão de desaparecidos. Acho que é uma temática muito ampla e que merece atenção. Inclusive, a gente fez essa série pensando muito em pressionar as autoridades para um cadastro, né, único dos desaparecidos. Se uma pessoa desaparece no Rio de Janeiro e ela vai até Minas Gerais, os IMLs não se conversam, supondo que ela, enfim, acabou, enfim, sofrendo, vítima de um homicídio, ela vai ser enterrada como indigente. Então, quantos indigentes, por não ter um cadastro nacional, não podem ser identificados, e quantas famílias vivem nessa agonia para o resto da vida, porque é isso, né? Morre-se todo dia. Então, essa questão, essa temática, para mim, ainda eu acho que eu ainda tenho muito a trazer luz para esse Contribuir, a tema. gente precisa de você, Bruna. Estou fazendo um levantamento sobre meninas que desapareceram desde o começo dos anos 2000 até 2010, 2012, no Rio de Janeiro, meninas que desapareceram com o mesmo perfil, entre 8 e 15 anos. Que legal, parabéns. Com meninas com cabelo encaracolado, assim, pardas, assim, era um perfil bastante específico, numa região bastante também, um modus operandi bastante específico. Então, estou me dedicando a esse mapeamento, para que, uma vez que eu tenha informações suficientes, a gente consiga falar mais sobre ele e, de fato, começar a buscar as lacunas dessa situação aí. Mas, Bruna, seu trabalho é incrível. Eu quero dizer assim, eu tenho orgulho de você, do seu trabalho. Obrigada por você fazer parte, né, dessa história aí também, do jornalismo investigativo, de ajudar, de mexer, de estar ajudando, né, a família das vítimas, estar ajudando aí a família da Priscila. Então, assim, nós precisamos de pessoas como a Bruna. E como você, né, Carla? Porque, na também, verdade, eu que sou sua fã aqui. Não. Não, mas eu sou fã do seu trabalho. Não, e é muito bom. Nós precisamos de multiplicar isso tudo. Pois é, e todo mundo tem essa capacidade. Todo mundo é um pouco investigador. Sim. Todo mundo pode ler com atenção. Todo mundo pode observar. E disso você já pode ter uma ideia. Você já pode mapear alguma situação. Bruna, eu sempre digo que cada pessoa que a gente planta a sementinha eu também quero fazer isso. Eu falei, eu já ganhei. Tem uns que falam assim, não, mas eu quero. Essa é uma seara minha. Não existe monopólio da investigação. Todas as pessoas que estiverem dispostas a ajudar, principalmente porque é um fato e é uma realidade. A gente achar que a autoridade policial vai resolver todos os casos, isso é viver em Nárnia. Então, muitas coisas, inclusive, partem da própria sociedade. Tem uma série maravilhosa, não sei se você conhece, chama-se Detetives da Web, já viu? Ela é da CBS ou ela é da NBC. São pessoas comuns que vão solucionar os casos mais complexos, que estavam cold cases, assim, ó. Mas ela é maravilhosa. Cada episódio é de você falar assim, gente, o ser humano é incrível. Vou assistir. Ele é incrível. Depois eu te passo também no WhatsApp, você vai adorar. Tem assim, tinha uma que eu sempre conto, que era de uma biblioteconomista, ela cuidava de um cemitério. E lá nos Estados Unidos é muito comum, né? Tem aqueles festejos. Então, Sim. sei lá, principalmente quando tem um cemitério que tem, enfim, pessoas, né, da história, como a gente tem aqui, né? Aqui está enterrada a Clarice Lispector, não sei o quê. Ela fazia esses eventos e tinha um túmulo, Jane Doe. Já uma mulher que devia estar enterrada, não me lembro agora, mas acho que já tinha uns mais de 40 anos que ela estava lá enterrada e não tinha uma lá. E ela se incomodava, falou, mas aqui tem uma mulher que ninguém sabe quem é. Pois esta mulher, uma senhora já, vai se debruçar em cima de arquivos e ela vai descobrir quem é a pessoa que estava... Quem agendou. Quem agendou. Você fala assim... E ela veio de um outro estado. Gente, é assim... Eu falo assim, eu não acredito. Você ia falando assim... Tem um outro episódio que é uma cabeça que está concretada num balde, que não tem nada a ver com o local onde ela foi encontrada, pois são pessoas comuns que vão conseguir descobrir de quem é aquele corpo.
E através da descoberta do corpo vão chegar nos assassinos, também, ó, tempo depois. Olha a capacidade das pessoas na colaboração na solução de crimes complexos. E a gente não está falando, nenhum desses casos teve envolvimento da polícia. A polícia, na verdade, não fez um bom trabalho nesses casos. Foram as pessoas comuns da sociedade que se uniram. Mas é incrível essa série. Eu amo essa série. Eu falo assim, olha como o ser humano é fantástico. E a gente tem esse público de true crime que está o tempo inteiro, né, Querendo investigar. e a gente gosta mesmo. Amo, É isso, amo. conversa, vão até, quando tiver, pode falar. Histórias que às vezes a gente não conhece, né? Histórias às vezes que nos escapam. Eu sempre digo, quando tem uma boa história, venha falar comigo, porque a gente está aqui para poder contar história. A sua vida é contar história, Carla. É verdade, eu conto história o tempo todo. O tempo todo. Aí a gente chegou no momento filosófico, porque a Bruna vai voltar mais outras vezes aqui, porque a gente vai capturar a Bruna também. Temos 5 perguntas aqui, para você escolher uma e responder para a gente. Ó, vamos lá, até aqui, vamos ver qual que a Bruna vai escolher aqui. Ó. Vamos nessa aqui do meio. Vamos ver o que a Bruna pegou. Olha, pelo que você aceitaria perder o seu réu primário? Olha, acho que com o meu trabalho atual, eu não estou nem podendo perder o meu réu primário, no caso. Porque senão, nenhuma plataforma de streaming vai me contratar mais para fazer série. Então, eu não estou aceitando perder o meu réu primário, assim, no momento, senão eu perco a minha credibilidade, porque é o que eu digo, o que a gente tem na vida é só o nosso nome e sobrenome. Trabalho e saúde, a gente corre atrás. É verdade. Agora, nossa credibilidade é aquilo que não... Que é uma vez para você perder. Então, eu não estou podendo perder meu réu primário. Muito bem. Senão, ninguém vai me chamar mais para fazer série de crime. Bruna, querida, parabéns pelo seu trabalho. Volte aqui quantas vezes você quiser. O que a gente puder fazer para ajudar você no seu trabalho, pode contar conosco também, sempre. Ótimo. Divulgar suas boas ações. Vamos aí ajudar a Jovita, né? Quem puder trazer informação, mas pense, gente, informação correta e confiável. É isso, para ajudar, sabe, a pelo menos trazer um pouco de conforto para ela, para a família, para o irmão, porque eles merecem. E para a Priscila, né, que eu acho que é uma menina tão especial, né? Pela Priscila pela também. Pri, sabe? Uma menina que teve uma jornada que bonita, uma jornada de amor, e que ela tem que ter um desfecho, pelo menos, né? Para a gente saber o que aconteceu com ela, para também todos ficarem tranquilos. E outra, para educar a sociedade, seja qual tenha sido o motivo do seu desaparecimento, porque teve um motivo, que isso possa deixar consciente, educar a sociedade civil, né? Pelo desaparecimento e pelas causas do desaparecimento que a gente educa, né? Nos educamos nossos filhos, né? As gerações que vêm aí. Muito bem, a gente conversou hoje aqui com a Bruna Rodrigues, essa mulher incrível, e a gente espera vocês na próxima semana com mais um Pode Ser.